Nós estamos aqui no município de Rio Pardo, mais especificamente no Porto das Mesas, uma localidade bem exemplo dos assentamentos antigos do Rio Grande do Sul, visto que essa região foi uma porta de entrada para várias colonizações do Rio Grande do Sul, desde a época dos portugueses, açorianos e mais tarde entrada para os alemães que vinham por esses caminhos aqui adentrar o Planalto. Aqui é uma típica construção do final do século XIX, que era feita com esses alemães, mas sempre associado a esse tipo de construção, ou casas, chácaras, sedes distantes, nós vamos encontrar o butiazeiro, uma planta que se firmou como frutífera em todas as chácaras até hoje, é uma planta típica das pessoas plantarem, mas é exemplo de uma fruticultura antiga, do Rio Grande antigo. Posterior a essa fruticultura do butiazeiro, dele assentado junto às chácaras, nós vamos começar a encontrar outras frutíferas. Então houve uma transformação. Mesmo assim, o butiazeiro se manteve na paisagem. Ele está tão antigo na paisagem que já perde um pouco o referencial. Horas a gente considera ele sempre associado aos assentamentos humanos, mas ora também ele é tão antigo já na paisagem que poderia ser um antigo butiazal que haveria antes das colonizações portuguesas. Então, visto que aqui também eram rotas indígenas que trafegavam entre o Pampa e o Planalto e ao longo de toda a Depressão Central. O butiazeiro, na região central do Rio Grande do Sul, não forma extensos butiazais, porém ele é bastante presente na paisagem, ao longo das estradas, rodovias, antigos caminhos indígenas e também em antigas fazendas, onde ocorre associado ao gado, que se alimenta também dos seus frutos. Também ocorre em quintais, é bastante presente junto a outras espécies que compõem a agrobiodiversidade, alimentando as famílias e a fauna nativa. Os frutos amadurecem de dezembro a fevereiro, quando então são colhidos com o auxílio de uma escada e um serrote de poda, para então serem levados à agroindústria e se transformarem em polpas que serão vendidas junto à Ecovale e à cadeia solidária das frutas nativas. Os frutos são coletados num ponto em que antes eles comecem a cair do cacho. Então são trazidos para cá, colocados em cima de uma mesa, onde eles completam a maturação. Quando eu considero um ponto ideal, que depois vai facilitar a despolpa, os frutos são higienizados, são retirados qualquer cicatriz que ainda tiver neles, né, da bráctea, e então eles são lavados, higienizados e sanitizados e colocados em sacos plásticos para serem congelados. Costumo manter para cada matriz, para cada planta-mãe, sacos diferentes para que a gente possa preservar essa grande diversidade que tem de tipos, né, aqui na região. Então tem butiás mais amarelos, mais vermelhos, mais alaranjados, né, de polpa mais ácida ou mais doce. E dessa maneira eu posso ao mesmo tempo fazer um blend, em que eu posso ter eles todos juntos, né, com uma coloração mais homogênea, ou também eu posso trabalhar com produtos diferentes para cada tipo de butiá. Essa fase do processamento, em que ele é produzido na forma de polpa, né, em que ocorre realmente a despolpa, é feito na agroindústria Probanana, lá em Candelária, com a utilização de uma despolpadeira vertical. Chegando lá, os frutos são descongelados e despolpados na despolpadeira vertical e então envasados, colocados em sacos plásticos na porção de 100 gramas para daí serem novamente congelados e estarem prontos para o consumo, tanto na forma de sucos como base para molhos e geleias. Para fazer mudas de butiazeiro, o primeiro passo é quebrar a dormência da semente, do coquinho. Esse é um processo natural, evolutivo dessa planta, que faz com que a semente só germine em condições adequadas. Então, logo que plantado, o coquinho não germina, ele tem que passar por um choque de temperaturas.
Esse choque de temperatura pode ser tanto feito em condições de laboratório, como a FEPAGRO faz, né, que nos enviaram um lote de sementes germinadas em laboratório. Essas sementes passaram por um período em ambiente frio e quente alternado, e isso acabou despertando, né, a semente e ela germinou. Outra maneira de se fazer em condições de campo, ou mesmo mais domésticas, ou em viveiro, é pegar as sementes logo após a despolpa, que ocorre até mais ou menos no mês de fevereiro aqui no sul. Essas sementes, antes de ir para o freezer, elas não podem ser congeladas. As sementes são colocadas para secar um pouco na sombra. Depois disso, elas são ou acondicionadas em geladeira por 3 meses, ou então já colocadas no chão, junto a folhas, num ambiente úmido em que elas vão passar todo o período de inverno. Passado o período de inverno, essas sementes vão ser colocadas então num ambiente de mais calor. Elas podem ser tanto colocadas numa sementeira, num viveiro, ou então ser colocadas diretamente a campo, dentro de uma agrofloresta, por exemplo, já formando ali, né, as novas mudas de butiazeiro, sob plantio direto, ou numa muvuca de sementes, né? Enfim, de maneira que ela passou aquele frio e agora, com o calor da primavera até o final do verão, essa semente vai germinar, formando também um banco de plântulas, que depois de um período mínimo de 3 a 4 meses, quando essas plântulas já estiverem maiores, elas devem ser repicadas para sacos de 3 litros e em que são cultivadas em condições de viveiro até que possam ir a campo. O butiazeiro é uma planta de ciclo longo, que na agrofloresta ocupa o estrato emergente, devendo ser consorciado com outras plantas que ocupam estratos inferiores a ele, dentro de uma distância mínima de 7 metros entre butiazeiros. O butiazeiro, assim como todas as palmeiras, possui uma grande interação com a fauna. Alimenta com seus frutos uma ampla gama de animais. Iniciativas como a Rota dos Butiazais e a Cadeia Solidária das Frutas Nativas visam promover o butiá como fonte de alimento e identidade cultural, estimulando sua conservação e uso sustentável, tanto em ambientes naturais quanto em sistemas agroecológicos na agricultura familiar.